Bom dia, irmãos. Mais um domingo, como Escola Bíblica Dominical, estamos reunidos para estudar a Palavra de Deus. Mais uma das nossas lições do quarto trimestre, é a lição 4 da revista Compromisso, cujo título é Cartas às Igrejas, parte 2. Hoje vamos ter esse estudo que vai ser ministrado e apresentado pela nossa irmã Elizabeth Caires Loureiro Botelho, que é uma das nossas professoras da EBD, da Igreja Batista do Catete. E nessa abertura eu convido os irmãos para a leitura bíblica em Apocalipse 3, verso 8, que é o texto áureo da lição que vai ser apresentado pela irmã Elizabeth. Então o texto diz assim: conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E nessa abertura eu convido também os irmãos para, daí dos seus lares, abrir os seus cantores no hino 470 do Cantor Cristão, cujo título do hino é O Combate. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe desse hino, com o acompanhamento da nossa irmã pianista, Erluce Maria. Depois do cântico dessas duas estrofes do hino, nós vamos ter uma palavra de oração por uma das nossas alunas da IBD, a nossa irmã Ana Inês de Oliveira Silva. Bom dia a todos. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui reunidos como Escola Bíblica Dominical, mais uma vez, para te louvar, porque só tu és digno de honra, glória e louvor, para te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos teus servos, e para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, e pedir que tu
use, ilumine os nossos professores da escola dominical como canal da Tua palavra, Senhor. E também abençoa-nos a nós, os alunos, para que possamos entender a Tua palavra e pôr em prática. Porque só assim, entendendo e praticando a Tua palavra, nós seremos felizes e alegres, mesmo na adversidade. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor. Toma nossas vidas, toma esta igreja em Tuas mãos e assim nós Te louvamos, Te agradecemos e Te pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje é 25 de outubro de 2020. Nós vamos iniciar juntos um estudo sobre o livro de Apocalipse, sobre as 3 últimas cartas às igrejas da Ásia Menor. No último domingo, o irmão Wellington já iniciou com o estudo das 4 primeiras igrejas. E hoje nós vamos tratar das igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós preparamos alguns vídeos aqui, umas telas para ajudar melhor a nossa compreensão. E vamos fazer inicialmente uma recapitulação do que nós estamos estudando em Apocalipse para entrar especificamente nessas igrejas. Nós estamos na Igreja Evangélica Batista em Catete, na Escola Bíblica Dominical. Bem, no Apocalipse, vamos nos lembrar agora quem escreveu, quando, onde, para quê e para quem. Né? Quem escreveu foi o apóstolo João, né? Aprisionado na ilha de Patmos, por ter se mantido fiel a Jesus Cristo. Naquela época havia uma perseguição muito grande, né? Era 90, 95 depois de Cristo, uma perseguição à igreja, inclusive havia um culto ao imperador. Os cidadãos, sejam eles romanos ou dominados pelos romanos, eram indicados que eles deveriam cultuar o imperador como se o imperador fosse um deus. Então, as igrejas eram muito perseguidas. As visões são visões vindas do próprio Cristo. Jesus Cristo disse a João que ele deveria consignar, escrever aquelas visões que ele estava tendo, né? Para as 7 igrejas da Ásia Menor. E, naquela época, com aquela perseguição toda, o Apocalipse também, aquelas 7 cartas, serviriam para encorajar os cristãos do primeiro século, né, e revelar que Cristo reina soberano e triunfará sobre todo o mal em sua segunda vinda. O Apocalipse também serve para deixar claro e certo de que Jesus Cristo voltará. E que, nesse caso, o triunfo é sobre qualquer coisa, é sobre qualquer mal, é sobre qualquer governo. E, na época, eles estavam sofrendo muito com a tirania dos romanos, então, eles precisavam saber que Cristo triunfaria a despeito da tirania dos romanos. Então, há muitos símbolos nesse livro, né? É uma linguagem singular, até porque eles estavam naquela situação de perseguição e não podiam revelar claramente tudo aquilo que pensavam, né? Tinham que usar a simbologia para isso. A maior lição que a gente acha do Apocalipse, que pode ser repetida, é que os justos serão recompensados. Os justos vivem sofrendo pelos séculos, desde o passado, né? É preciso que eles saibam que eles serão recompensados e que o Deus é o grande Senhor da nossa história. Não é Roma, não é nenhum governo, não é nenhuma potestade.
mas sim Deus, que é o grande Senhor da nossa história. Vamos ver, então, para que servem, então, essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, né? Elas servem de exemplo para todas as demais igrejas em qualquer tempo da história. Essas cartas servem para a nossa igreja? Sim, elas servem para a nossa igreja e para qualquer outra. Elas têm louvores e críticas às igrejas. Algumas igrejas são tidas como corretas, que merecem elogios, e outras merecem profundas críticas, né? Nós vamos ver isso. E o nosso texto áureo diz, aqui em Apocalipse 3:8, que é Jesus falando: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, esse versículo, ele está se referindo à igreja de Filadélfia, que foi uma igreja elogiada, bastante elogiada por Jesus Cristo. Mas ele repete esse conheço em todas as igrejas. Tudo que ele fala, ele diz conheço. Ele sabe o que está por trás das cortinas, o que está por trás dos panos. Ele conhece aquilo que é a verdade de cada uma das igrejas. Ele tem conhecimento completo de todas as questões presentes nas igrejas. Vamos ver, então, o universo, né, dessas 7 igrejas. Tem aí um mapa na tela. Essas 7 igrejas hoje, essas cidades, né, que algumas não existem mais, só ruínas, e elas se situam hoje naquilo que é a Turquia, né, mas elas eram nessa posição que está, né, Efésios, Mirna, Pérgamo, Tiatira, e agora, hoje, nós estudando Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem consegue ver, pode ver que está aqui. A ilha de Patmos é o primeiro ponto aqui no oceano, que é onde João estava exilado. E aí ele fala sobre todas elas, né? Essa imagem que nós estamos vendo é a imagem das ruínas, hoje, as ruínas de Sardes, né? E essa foi uma igreja que não recebeu elogios, né? Apenas repreensões. Embora o texto mostre que alguns crentes se mantiveram fiéis, né? Essa igreja foi capital de um país lá chamado Lídia, né, no século VII a.C., mas a nossa história se passa, obviamente, depois do nascimento de Cristo, né? E ela era muito orgulhosa desses muros que vocês estão vendo, né? Esses fortes muros faziam com que ela se sentisse imbatível, né? Os habitantes pensavam que jamais cairiam na mão dos inimigos, e caíram mesmo, caíram na mão de Roma, né? Eram orgulhosos, arrogantes, autoconfiantes, essa Sardes ela era vista, a igreja de lá, com muito boa reputação, mas era só fachada. A próxima ilustração é uma das ruínas ainda de Sardes, e essa ruína é muito exemplificativa, né? Porque era uma igreja que a gente não sabe se era a igreja a qual se referia a carta, mas ficou só a fachada, né? Caiu totalmente o restante da construção e ficou a fachada. E essa era realmente uma igreja de fachada, porque por trás dessa boa reputação, ela estava morta, né? E os crentes lá viviam só de aparência, né? Então, vamos ler aqui um pouco do que diz a carta aqui, né, quando ele se refere à igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto.
Então, ela era uma igreja como se fosse hoje, era uma igreja que tivesse marketing, que tivesse programa na TV, que tivesse show, que tivesse obras até da qual ela se orgulhasse, mas no fundo, os crentes de lá não tinham amor, eles estavam mortos, espiritualmente mortos. Aí ele dá um conselho a essa igreja de Sardes, né? Seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ou seja, tem alguns que ainda estão com o espírito vivo. Confirma os restantes, porque esses também já estavam para morrer. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-se. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas tens também em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. O que ele quer dizer com isso? Que estão puras, que suas vestes estão limpas, brancas. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, no meio dessa baixíssimo nível de espiritualidade, né, ainda havia quem estivesse respeitando os ordenamentos de Deus e cumprindo os teus desígnios. O que vencer será vestido de vestes brancas, a simbologia de que eu lhes falei, né? E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, essa era Sardes, uma igreja que vivia de aparência, uma igreja que tinha marketing, uma igreja que tinha muita coisa para se ver, mas no fundo, ela estava morta. Quanta gente, né, a gente vê que parece que está vivo, mas no fundo está morto. A gente vê muitos astros de música, de artes, que a gente acha que as pessoas estão ultra felizes, tem não sei quantos mil seguidores, e, no fundo, essas pessoas estão sofrendo porque elas estão mortas espiritualmente. E nós pensando que elas estão ótimas, porque o marketing que elas fazem é fabuloso. Então, aí está na nossa tela Sardes, que foi capital da Lídia, no século VII a.C., que era uma cidade magnífica, né, numa colina rodeada por aqueles muros que vocês viram, e considerava-se imbatível, né? E Jesus se apresenta nessa igreja, no início, que eu não li, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes, quando ele escreve, isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando ele diz isso, ele está tentando se identificar qual a característica dele, que ele se apresenta ali para cada igreja, né? Jesus se apresenta como o dono das igrejas. Ele tem os 7 espíritos, as 7 estrelas em suas mãos, ele tem as 7 igrejas em suas mãos, ele é o dono das igrejas, são suas, e os seus pastores também. 7 espíritos e as 7 estrelas. As estrelas seriam os pastores. Ele, Cristo, é o agente de reavivamento por meio do Espírito Santo. Ele pode tudo. O que ele quiser será feito. Por meio do Espírito, ele pode reavivar a igreja, desde que seus membros se interessem por isso também. A próxima igreja é a igreja de Filadélfia. Temos aí uma imagem de uma ruína de hoje, né, da cidade de Filadélfia. Vocês podem ver que atrás há uma construção nova, né? A cidade permaneceu, ela tem as ruínas e tem a cidade nova atualmente. Muito bonita essa imagem, né? Eu imagino que isso sejam partes dos muros dessa cidade de Filadélfia, né?
Foi uma igreja que agradou o Senhor, né? Embora tivesse pouca força, ela fosse pequena, essa igreja, com poucos recursos e pouca influência, essa aí tinha pouco marketing, era uma igreja pequena, simples. Apesar das limitações materiais, ela havia se mostrado forte. Era a mais jovem das 7 cidades. E, segundo estudos, ela teria sido fundada por colonos provenientes de Pérgamo, nos anos de 159 e 139 a.C. Ela era uma cidade estratégica, né, situada numa zona onde ela passava o correio imperial de Roma para o Ocidente, para o Oriente. Ela era chamada a Porta do Oriente. A cidade de Filadélfia agradou o Senhor. O Senhor revela que na igreja o relacionamento prioritário era entre ele e a igreja. A igreja deu testemunho dessa relação espiritual e a fez conhecida por sua obra missionária. Ele aqui se apresenta à igreja como 3 títulos, né? Ele diz, vamos ler o que ele diz para a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, ele, Cristo, que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aí ele começa a falar. Então, é bastante interessante essa apresentação de Cristo aí, quando ele fala que é o verdadeiro, o que é santo, o que é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. E essa fala sobre a chave de Davi, ela vem lá do livro de Isaías, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa chave de Davi, né? Lá no livro de Isaías, ela foi usada quando Isaías, nas suas profecias, se referia a Eliaquim. E esse Eliaquim iria assumir uma função muito importante junto ao rei. Era como assim um administrador, um mordomo de todas as riquezas que o rei tinha. Imagine-se que o rei tinha muitas riquezas naquela época, né? Então, e esse Eliaquim era da linhagem de Davi. Então, como ele iria assumir essa função muito importante, ele teria a chave, né? Então, em Isaías, o texto fala assim, ó: estas coisas porei sobre o seu ombro, isso em Isaías, estou citando Isaías 22, capítulo 22, versículo 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então, a mesma expressão, as mesmas expressões, né? Então, esse Eliaquim, ele tinha muito poder, né? Porque ele passou a administrar as finanças, administrar as dispensas, todos as herdades daquele rei, né? Então, a chave representa, lá em Isaías, a autoridade dada por Deus, né? E Davi, a continuidade das obras que Deus havia começado por meio de Davi, né? E daria a Israel nos tempos da profecia, né? Davi, vocês se lembram, foi o maior rei de Israel, e o Messias veio da linhagem de Davi, né? Então, no Apocalipse, isso é repetido, né? O Messias prometido é da linhagem de Davi, e isto não só mostra a sua autoridade e poder, como cumprimento das próprias profecias, né? A Bíblia, ela se complementa, tudo que está dito como profecia é realizado e é retomado mais à frente, né? Jesus, o Messias, efetivamente veio, né? E a chave tem o simbolismo do poder, né? Quem tem a chave tem autoridade. Quem tem a chave abre e fecha.
tanto para permitir a passagem de alguém, como para fechá-la, impedir que a pessoa passe, né? Ter a chave de Davi significa que Jesus tem o poder da salvação das pessoas e também da condenação. Assim como ele abre, ele fecha. Jesus demonstra que tem o poder supremo, incontestável, para realizar toda a boa obra de Deus e ninguém tem o poder maior. A chave está nas mãos dele e ele exerce esse poder de forma livre e absoluta, abrindo e fechando conforme ele quiser. É uma menção de soberania, né, sobre todos, quer queiram, quer não queiram, né? Naquela época, né, a despeito de Roma, com ou sem Roma, né? Ele exerce a sua soberania. Agora voltemos às nossas telas. Bem, então, essa igreja de Filadélfia foi a única elogiada, né, a obediente, né, que tem pouca força, mas é obediente, resiste com paciência, né? Já vimos que ele se apresenta como o que é santo, verdadeiro, e tem as chaves de Davi, né, o controle de tudo, da salvação e da evangelização. Ele coloca a porta aberta como garantia de relacionamento e comunhão com o Senhor, o símbolo da entrada no reino dos céus. Agora vamos ver a próxima igreja. A próxima igreja é a igreja de Laodiceia. Temos aqui uma ruína, né, de Laodiceia, que hoje não tem mais cidade, só tem ruína mesmo, né? Essa igreja, irmãos, não recebeu um elogio sequer. Era uma igreja rica, que participava, assim, da riqueza e da prosperidade dessa cidade, né? Mas era espiritualmente pobre. A cidade de Laodiceia foi fundada em 250 a.C., né? E ficava no meio de umas grandes rotas comerciais, né? Era uma cidade assim riquíssima de banqueiros, de transações comerciais, né? Apesar disso, ela não recebeu nenhum elogio. Jesus se identifica, vamos ver como Jesus se identifica nessa igreja. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. O Amém, o assim seja, aquele que dá a palavra final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mais uma vez ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, essa igreja era uma igreja morna, parada, que não era fria, nem era quente. Arrogante e, por isso, cega, completamente cega. Ele faz advertências para que a igreja se arrependa e busque riqueza espiritual. Vamos ler o que ele diz para essa igreja. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha a gravidade do que Jesus fala. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então, ela se acha, por estar num lugar riquíssimo, ela se acha, mas, na verdade, ela é pobre, ela é cega, ela é nua. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo, que foi submetido a altas temperaturas, que foi submetido ao sofrimento. E foi provado e continuou como ouro, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, sem os pecados que ela hoje está fazendo. Então, não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Tu não consegues ver, estás cega. Eu repreendo e castigo
todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do Pai, no seu trono. Então, é uma igreja que recebe inúmeras críticas. Essa igreja em Laodiceia. Ela era uma igreja, como a gente viu, materialista, morna e arrogante. Ela é rica em meios, mas pobre espiritualmente. Ela perdeu os seus valores. Foi uma igreja que perdeu a sua visão, perdeu a sua investidura espiritual. Ele diz que bate. Você lembra que ele fala? Ele bate a porta. Cristo, que é o Senhor da igreja, no caso aí, está do lado de fora dela. Ele não consegue entrar, porque nessa igreja não há amor, não há energia, não há nada nessa igreja. Os crentes de lá estão cegos, nus, pobres espiritualmente. Então, Jesus se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, né? E as advertências que ele faz, né? Se arrependa e busque riqueza espiritual. Em todos as falas das igrejas, ele diz sempre, a última linha da carta é sempre essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele falou isso em Sardes, falou isso em Filadélfia, em Laodiceia, em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa expressão repetida, a gente pode pensar, a que ele está se referindo com o Espírito. Que Espírito é esse que está dizendo às igrejas? Seria o Espírito Santo, né, que a gente conhece, a terceira pessoa da Trindade? São 7 igrejas, 7 mensagens. Mas ele se refere ao próprio Jesus Cristo. Ele aparece dizendo as mensagens de aprovação ou reprovação de cada uma, e ele se identifica da forma que ele quer, da mensagem que ele quer transparecer ali, né? Então, é o próprio Jesus que fala. Quando ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que Jesus, através das visões, né, por meio das visões de João, na ilha de Patmos, está dizendo às igrejas. E na atualidade, quando a gente vê essa mensagem, o que ele quer dizer para nós, para as igrejas de hoje? Ele está querendo dizer que nós precisamos ouvir o que Jesus Cristo nos diz, nas Escrituras, né, enriquecer os nossos espíritos, transformar as nossas igrejas de hoje em igrejas que podem ser elogiadas por Jesus Cristo. Então, vamos ver aqui as lições, né? Eu fiz bem colorido, assim, para a gente não esquecer as lições que a gente tem para hoje e as promessas através dessas cartas às 7 igrejas, né? Uma delas é que sem vida com Deus na terra, não haverá vida com Deus no céu. Então, não adianta pensar que a vida na terra pode ser na contramão do que diz o Evangelho e esperar que, com isso, vá se ter vida no céu. Não. A vida com Deus na terra é o que garante a vida com Deus no céu. Elas estão interligadas, né? Jesus controla a igreja. A gente vê que em todas as cartas ele diz: eu conheço, eu te conheço, eu sei tudo que está se passando aí. Ele conhece, sabe de tudo. E ele é quem reaviva a igreja por meio do Espírito. Se ele não quiser, se o Espírito Santo não estiver presente na igreja, ela não será reavivada, se o Espírito de Deus não estiver presente.
E a igreja precisa guardar o que tem, né? O que a igreja tem quando ela nasce? Ela tem a fé, ela existiu pela fé. Então, ela tem que ter perseverança, porque assim como havia perseguições em Roma, havia perseguições naquela época, hoje há as perseguições também. Felizmente, nós vivemos num país em que é livre o culto, mas isso também não é de graça. Se nós não abrirmos nossos olhos, isso também nos será tirado, porque essa é uma tendência mundial, né? E há perseguições outras, né? Cada um tem as suas, né? Então temos que ter perseverança e fé. E proclamar o que já passou, né? O que já passou, o que já possui, né? Proclamar o que já possui. O que a igreja já possui? A mensagem do Evangelho. Então a igreja precisa proclamar a mensagem do Evangelho. Então Jesus promete, né, que o vencedor receberá a coluna do templo de Deus, né? Essa coluna que é firme e sólida, né? Ele fala isso nas cartas, né? E o vencedor terá gravado em sua vida um novo nome nos céus. Nós teremos lá um novo nome. Mais à frente também se fala isso, é que não dá tempo da gente ler tudo aqui, mas é o que a gente vai receber um novo nome nos céus. Como em Laodiceia, Cristo bate a porta, né? Isso é muito importante, esse texto, quando ele diz: eu bato a porta, né? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Então é preciso que nós abramos a porta. Entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, isso é parte da carta de Laodiceia, né? Ele bate a porta, é uma visita do amado à sua igreja. Jesus espera que a igreja abra a porta para que ele entre e faça morada. Um convite para um relacionamento pessoal com Cristo, um convite para cear. Quer coisa mais jubilosa do que poder cear com Cristo? E para nós, crentes, as nossas igrejas, né, fica essa reflexão, né, que nós devemos fazer um diagnóstico do nosso estado espiritual, né, já que ele usou tanto a questão da física, né, que a igreja parece viva, mas está morta, ou aquela que está cega e nua. Vamos fazer um diagnóstico, né? Devemos fazer um diagnóstico do nosso estado espiritual. Nós estamos saudáveis? Ou nós estamos enfermos? Precisamos de algum tratamento? Precisamos nos curar? Ou já estamos moribundos? Já estamos tão mal que estamos para morrer espiritualmente? Ou já estamos mortos? Qual é o nosso estado espiritual? Né? Qual é a relação de amor, as ações que a sua igreja faz, que a nossa igreja faz? Nós temos oração, nós temos testemunho, nós temos evangelização, nós temos apoio social, mais do que tudo, nós temos amor, que leva a todo o restante. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico do estado espiritual das nossas igrejas e de nós próprios, né? De nós como seres humanos, né? Elas estão mornas ou frias? Há uma fala muito significativa e muito dura, né? Quando ele fala da igreja, da pior das igrejas, né? Que ele diz: vomitar-te-ei da minha boca, porque não está morna nem está fria, né?
essa igreja de Laodiceia. Ele diz: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, precisamos refletir também sobre o potencial e as potencialidades pessoais e coletivas. O que nós podemos fazer? O que nós podemos desenvolver? Como podemos andar para frente, não para trás e nem para o lado? Precisamos encontrar tempo e prontidão para dar ouvidos ao que o Espírito revela para a nossa existência e serviço. Então, voltemos àquela fala que ele diz para cada uma das igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas para que a gente possa ouvir, a gente tem que encontrar tempo e estar dispostos em prontidão, né? Prontidão no sentido de que a pessoa precisa estar disposta a dar ouvidos ao que o Espírito revela para a nossa existência e serviço. Então, aqui nós terminamos e à noite nós temos os nossos debates entre os professores e os alunos, às 6 horas, em que nós poderemos compreender melhor aquilo que conversamos agora e poderemos também tirar algumas dúvidas. Então, até logo, até a próxima. Obrigada. Irmãos, nesse fechamento da nossa escola bíblica desse domingo, gostaria de comunicar que hoje, às 18 horas, teremos um encontro interativo pelo Zoom para que todos possamos debater o estudo que foi ministrado nessa manhã pela nossa professora irmã Elizabeth. Essa oportunidade teremos, nesse momento teremos a oportunidade de debater, de fazer perguntas, tirar dúvidas e acrescentar algo a mais daquilo que a lição nos apresentou nessa manhã. Então, todos estão convidados, professores e alunos, para participar desse encontro interativo. E, nesse momento, também convido os irmãos para abrir seus cantores no hino 470, cujo título é O Combate. Vamos agora cantar a primeira e a terceira estrofe desse hino, completando assim, nesse fechamento da EBD, a mensagem que esse hino nos trouxe, que podemos associá-lo à lição que nós estudamos. Depois desse cântico, dessas duas estrofes, da primeira e terceira estrofe, que será acompanhado pela nossa irmã pianista, irmã Lúcia Maria, nós teremos a oração final, que vai ser proferida pelo mais um aluno da EBD, que é o José Geraldo da Silva Júnior. Sempre fiéis pelo
Senhor Deus, amado Pai, quero vir lhe pedir aqui por cada irmão aqui da Igreja Batista do Catete, ó Deus, possa nos preservar na sua presença. Também, ó Deus, quero vir lhe pedir, possa nos livrar desse mal que está no mundo, ó Deus, que possa nos dar proteção, sabedoria, ó Deus, e bastante paciência para respeitar essas regras, ó Deus, e pedir pelos irmãos que estão enfermos também, ó Deus, que possa, assim, com a sua vontade, o Senhor possa visitar cada um, abençoando, tirando desse leito, ó Deus. Isso que eu venho lhe pedir. Abençoe cada vez mais a vida do pastor Heraldo, ó Deus, e a sua família, como assim como todos os outros familiares e participantes da Igreja Batista do Catete. Isso que eu venho lhe pedir e imploro. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém.